O Salto para o Futuro está de volta e a entrevista de hoje é com a diretora pedagógica do Instituto Paramitas, Mary Grace Andrioli. Eu conversei com ela e entre os temas da entrevista está a presença das tecnologias da informação e da comunicação na sala de aula. Mary, é muito comum ouvirmos professores defendendo a utilização das tecnologias nas escolas como uma forma de conquistar o interesse dos alunos. No entanto, mesmo em escolas que já utilizam esses recursos, há relatos de professores que dizem que os seus alunos ainda estão desinteressados, ainda relatam essa falta de interesse dos estudantes. Ou seja, introduzir as tecnologias nas escolas em práticas que não sejam, de fato, inovadoras, não garante o envolvimento dos alunos. Rever essas práticas e o papel das tecnologias na escola é um desafio? Sim, com certeza. Tem duas questões aí, né? Uma é dos interesses dos alunos, por quê, na verdade, né? Quer dizer, é pelas tecnologias, é pela aprendizagem, a gente precisa analisar um pouco isso, né? Geralmente, os alunos se interessam pelas tecnologias. Eles estão aí nas redes sociais, celular, enfim, videogame, eles têm contato, né, principalmente essa geração de hoje, com essas diversas tecnologias. E na escola é natural que eles gostem, né, de usar o computador e a internet. Agora, a questão é que o uso é feito, né, para que realmente isso seja um elemento de aprendizagem para os alunos. Não pode ser que eles gostem dessas tecnologias, mas eles não gostem do uso que está sendo feito, não vejam valor nisso, né? Ou gostem apenas como entretenimento, que de fato não é o papel da escola, né? Entreter simplesmente os alunos, né? Então a gente precisa aproveitar esse potencial, esse interesse, esse engajamento que geralmente eles têm, não são todos, para pensar a aprendizagem, né? E a outra questão é que muitas vezes as atividades que são propostas realmente não são interessantes, né? Nem do ponto de vista do próprio conhecimento. Ou seja, é natural que os alunos usem tudo isso, mas eles usam geralmente como entretenimento, como lazer, para ver os amigos, enfim, como a gente fazia antes, às vezes sem tecnologia, que nem essa coisa de deixar recado no Facebook, no Orkut. A gente fazia isso antes com caderninho, com outros elementos. Então, assim, como um recurso talvez social, né? Ou games, enfim. Agora, como é que eu posso, né, pensar, utilizar esse potencial criativo, essa vontade que eles têm de se comunicar com o outro para pensar a aprendizagem? Esse que é um grande desafio. Que elementos, então, podem permitir que um projeto educativo promova uma apropriação crítica e consciente das tecnologias? Acho que uma primeira coisa que a gente precisa pensar é não usar a tecnologia por usar, né, ou por modismo. Embora hoje nós estejamos num momento em que você vê cada vez mais investimentos mesmo em equipamento, tanto em escolas privadas quanto na rede pública, né? Hoje a gente tem acesso em vários lugares a tecnologias que antes a gente nem imaginava. Um computador por aluno, por exemplo, ou que sejam, né, aqueles netbooks, lousa digital, enfim, uma série de coisas. E, paralelo a isso, a gente ouve falar em blogs, Twitter, redes sociais, enfim, uma série de programas, serviços web, softwares e tudo. Aplicativos, né? E aí a gente sente que tem um movimento de, eu preciso ter, eu preciso usar, eu preciso fazer um blog, eu preciso, enfim, postar alguma coisa no Twitter. Os alunos gostam do Orkut ou do Facebook, então eu preciso usar. E não é por aí, né? Quer dizer, ninguém precisa usar nenhuma dessas tecnologias antes de pensar nos objetivos do currículo, né? Então, quer dizer, e acho que qualquer pessoa, na verdade, esse é o movimento, né? Por que a gente escolhe uma tecnologia? Para que ela nos ajude a fazer melhor, né? Para que ela amplie as nossas possibilidades, enfim, para que a gente realmente faça melhor o nosso trabalho, né? Então, acho que a escola precisa voltar nesse outro, ter um outro olhar, quer dizer, o que eu preciso, né, como educador, como escola, quais são as competências que eu preciso desenvolver nos alunos? É leitura, é escrita, hoje especificamente, né, ou na minha aula de amanhã, né, qual é o meu objetivo? E aí depois eu vou ver qual é a tecnologia que melhor atende. Se for um blog, porque o blog vai contribuir de alguma forma para que eles desenvolvam, seja escrita, ou é o melhor meio para que eles compartilhem o que eles aprenderam, então é ótimo usar o blog. Mas eu não preciso fazer blog porque eu fiz um curso de blog ou porque está na moda
isso, né? Senão eu acabo sendo vítima, né, da tecnologia, né? Que é o que geralmente os produtores de softwares e de programas, eles criam, e eles até dizem, muitos deles, né? Ah, ninguém sabe que precisa disso, eu estou mostrando o que a pessoa precisa. E a gente precisa fazer um movimento inverso de pensar o que eu preciso e qual é a tecnologia que vai atender melhor a minha necessidade. Bom, você falou aí dessa velocidade, que é uma das marcas do nosso tempo, as tecnologias o tempo inteiro conquistando mais espaço, nós o tempo inteiro forçados a utilizar mais essas tecnologias, até pela própria dinâmica da sociedade. Você acabou de apontar uma certa angústia da escola de incluir essas tecnologias também nas suas práticas, talvez até de uma certa forma atrapalhada, sem saber ao certo como fazer essa inclusão das tecnologias. Esse é um dilema. Quais seriam os outros dilemas nesse processo, Mary? Um outro dilema, né, que acho que é muito presente e que a gente vê falar muito hoje é a questão do papel do professor, né? Então a gente ouve dizer muito que os alunos, que essa geração tem muita facilidade, que a tecnologia foi feita enfim, que eles têm maior apropriação de tudo isso, e o professor fica, puxa vida, ele não é nativo digital, então como que ele fica, será que ele vai ser substituído ou não, né? E o que a gente deixa de pensar é na riqueza que é o papel do professor hoje, mais do que nunca. Mas ele tem um papel muito grande, muito importante na questão do conteúdo, né? Na questão da mediação desses processos. Então, quer lidar com essa nova geração, que faz várias coisas ao mesmo tempo, mas que é dispersa também, né? Que busca aí uma aprendizagem mais rápida, uma resposta mais rápida para tudo, né? Agora, o professor ele tem que dominar muito bem, né, os processos de mediação, de como é que ele faz intervenção, como é que ele provoca esses alunos, porque ele às vezes tem que provocar no sentido de engajá-los mais e às vezes para voltar mesmo, né, ali para o ambiente, para a aula, para ter mais foco. Então, ele tem que ser uma espécie de cartógrafo, ele tem que conseguir ajudar a trilhar um caminho que seja mais interessante, mais eficiente para os alunos. E isso requer novas habilidades, né? E esse professor ele é extremamente necessário hoje. E aí a gente tem um desafio de formação e de tudo isso. Mas não achar de forma alguma que a tecnologia por si só vai resolver tudo, né, que os alunos já sabem, então eles já estão preparados. Na verdade, o uso que eles fazem ainda é pouco crítico. É um uso muito no movimento que estão as redes hoje. Escolher um vídeo, curtir alguma coisa no Facebook, comentar por comentar, mas ainda muitas vezes é um comentário limitado. É legal, gostei, né? Agora, como é que ele argumenta, como é que ele desenvolve essa capacidade de leitura escrita, leitura crítica, né? Participação efetiva, como é que ele socializa aquilo que ele aprende na escola, ele precisa ser provocado para isso. E aí é um importante papel para o professor. Bom, e como a gente sabe, as tecnologias mudam o tempo inteiro. Mas o que se mantém na base do projeto pedagógico para que sempre haja essa apropriação crítica e consciente das tecnologias? A primeira coisa, acredito que é a gente pensar as tecnologias, entender que elas mudam, né? Acho que já está na hora da gente perceber que o tempo todo, mesmo que você tenha um determinado aplicativo, a nova versão dele às vezes muda totalmente a lógica, não é nem de um fabricante para outro, às vezes é de um mesmo fabricante, né? Celular, a mesma coisa. Cada celular que a gente adquire, você tem que meio que reaprender um pouco, né? Às vezes muda bastante de um para o outro e a gente consegue lidar com isso. Agora, na escola, às vezes a sensação que dá é que, não, é um novo recurso, então agora a gente vai ter que aprender a usar, isso leva um tempo e aí demora para chegar nos alunos. Isso quando os alunos já não chegam para a escola, porque já estão utilizando e compartilham com os outros, né? Então, tudo está baseado, na verdade, nos nossos interesses, né? Seja interesse como educador, como adulto, como pessoa comum, ou dos alunos que acabam utilizando, enfim. Agora, o que é importante a gente entender é lembrar um pouco disso, né? É pensar que essas tecnologias mudam e quando a gente quer e percebe a relevância, a gente consegue sim usar, não precisa fazer curso, nada disso, né? Pensar que de novo, voltar na questão das nossas necessidades. Quer dizer, para que eu preciso dessa ou outra tecnologia? E se eu preciso mesmo e ela vai ser interessante para mim, eu já vi as possibilidades, então eu posso utilizar na escola. Né? E eu posso aprender junto até com os alunos. Essa parte técnica eu posso aprender junto. Né? Ou seja, se eu consigo perceber valor naquilo, né? E vejo que os alunos também podem gostar e isso vai contribuir de alguma forma, essa parte é a menos importante. Quer dizer, como usar.
Porque eu vou conseguir usar, eu vou conversar com outro professor, assim como se eu preciso usar o meu aparelho de celular e eu não souber, eu vou fuçar, eu vou conversar com outra pessoa e eu vou aprender. Né? Então, acho que é perceber que essa parte que a gente às vezes coloca toda a nossa energia, dizendo que ela é o maior desafio, ela não é, que é a técnica. Né? Ela é perfeitamente possível de ser aprendida. O desafio geralmente é pedagógico, quer dizer, para quê, no que isso vai mudar a minha aula, no que isso vai mudar a aprendizagem dos alunos. Outra questão ainda muito presente na realidade das nossas escolas é a utilização das tecnologias como ferramentas, Mary. Como é possível superar essa abordagem, deixar esse cenário para trás? Isso realmente é muito presente, né, essa questão da tecnologia como ferramenta. Por mais que no discurso isso, né, ainda, né, muitos educadores digam que não pode pensar a tecnologia como ferramenta, é quando você vai ver no plano de aula objetivo, utilizar o Word, utilizar o Excel ou o blog, né, aí você já vê que é a ferramenta que está sendo realmente mais importante. Né? É muito difícil, eu acredito que é porque a formação desse professor ela é muito fragmentada. Então, ele tem uma formação, geralmente, para desenvolver nos alunos competências de leitura escrita ou inclusão. Esse foi até o tema da minha dissertação. E depois ele tem um curso que geralmente, às vezes, é chamado inclusive de informática ou informática educativa. E nesse curso ele aprende a usar o blog na educação, usar o Word, ou usar o Scratch, ou usar redes sociais, ou enfim, o foco é a tecnologia ou o serviço que existe e que às vezes é visto como inovador, porque é o último que tem sido usado na educação. Então isso tudo é muito separado. E a gente cobra do professor que ele junte, que ele não pense como ferramenta, mas ele aprendeu ferramenta num curso e no outro ele aprendeu leitura escrita ou alfabetização. Aí ele diz, né? Não posso usar porque eu tenho que alfabetizar, né? Ou eu preciso trabalhar com produção de texto. E depois ele separa isso e num outro momento ele vai usar um blog. Ele não consegue pensar que ele pode fazer as duas coisas juntas, né? Então eu acredito que isso é um problema ainda na formação. Né? O ideal dos mundos é que a gente conseguisse trazer essas tecnologias para todas as formações. Já que ela é um importante recurso de aprendizagem, né, ela podia estar inserida em qualquer oficina que se faça pensando na melhoria da aprendizagem de matemática, de português, ou de projetos interdisciplinares, ou quando a gente fala em inclusão, já pensar como é que essas tecnologias podem facilitar as aprendizagens das crianças, né, com toda a sua diversidade. Então, acho que falta um pouco dissolver isso na formação. E nessa perspectiva, como o currículo deve abordar as questões relacionadas ao uso das tecnologias nas escolas? Essa tecnologia ela tem que ser abraçada por todos. E isso é um movimento que não é de repente. Né? Eu acredito que é essa articulação que tem que acontecer. Se for dentro da secretaria, nossas equipes precisam construir algumas coisas juntas, que seja um material, que seja uma proposta de formação, com o objetivo do currículo em que as tecnologias sejam utilizadas, e não de uma forma separada. E quando chegar na escola, que os professores sejam desafiados a trabalhar aquele mesmo currículo usando a tecnologia. Isso tem que ser mais forçado. E não é usar o laboratório uma vez por semana, é usar a tecnologia uma vez, 2, 3 por semana. Pode ser que ele precise usar 2, 3 vezes por semana ou que não precise usar numa determinada semana. Né? Ele tem essa liberdade. Por quê? Porque ele está focado nos objetivos do próprio currículo. E não na tecnologia. Senão ele vai usar, porque usar é fácil, né? Se a gente não considerar a qualidade do uso, usar é fácil. Né? Ele pode colocar os alunos num site de jogos, ele pode orientar a produção de um blog qualquer, mas nada disso vai ter sentido. Agora, se ele pensar o currículo antes e pensar como é que essa tecnologia vai fazer realmente a diferença, né? E usar a tecnologia de um jeito que ele não usaria fazendo outra coisa... Né? Ou seja, faz diferença eu produzir um texto usando o computador, fazer uma revisão de texto, isso faz mais diferença do que da forma como eu fazia antes? Se não fizer diferença, eu preciso rever, né? Preciso usar quando realmente vai contribuir. Né? Mary, a gente abriu essa conversa falando do desafio de motivar, de incentivar os alunos. E agora, no fim da entrevista, a pergunta é outra. O que pode ser feito para que, além de motivar os estudantes, as tecnologias também sejam recursos capazes de conquistar os professores?
Acho que o principal elemento é recuperar a importância pedagógica do professor como alguém que estudou, que se preparou e que hoje tem muito mais desafios, né? Ele tem um desafio aí de conseguir conciliar todos esses diferentes estímulos para a promoção da aprendizagem. Que é diferente de antes, quando ele tinha aí, ele era o centro, ele ficava ali posicionado de uma forma em que ele tinha que saber tudo para responder para os alunos. E hoje ele não tem, ele tem que se livrar dessa obrigação, ele não tem que saber tudo, mas ele tem que conseguir mediar, incentivar, engajar esses alunos. Uma outra coisa, dando esse exemplo da tecnologia, né, se a gente for olhar o que se fazia há um tempo atrás, sem computador e sem internet, a gente também tinha muito que avançar, né? A gente diz hoje, com o computador e com a internet a gente consegue socializar mais, fazer coisas que a gente não fazia. Realmente, tem uma série de coisas que a gente não fazia antes. Mas tem uma série de coisas que a gente podia fazer também e que a gente deixava de fazer, né? Por exemplo, um instrumento que é bastante criticado hoje e que já virou peça de museu em muitas escolas, não em todas, que é o mimeógrafo, né? A Madalena Freire usava o mimeógrafo de uma forma interessante, quer dizer, uma tecnologia simples, né, muito barata, num momento em que não tinha computador e internet, mas ela usava de forma que os alunos produziam suas atividades também, rodava para toda a turma e cada dia um aluno fazia uma atividade proposta por um outro aluno, né? Com o computador a gente pode fazer muito mais do que isso. Agora, tem um lado aí que é de criatividade também, que é pensar, que é muito mais concepção pedagógica, ou seja, que a gente aprende com o outro, que a gente colabora, que hoje com as tecnologias a gente tem muito mais possibilidades, mas a gente já tinha algumas antes e que a gente não usava tão bem. E a outra coisa que eu acho que deixa o professor mais seguro é pensar, ele precisa ver a utilidade dessas tecnologias para a vida dele. Assim como ele vê como importante o conhecimento em si. Porque muitas das coisas que o professor cobra dos alunos geralmente todos nós, o que a gente mais cobra é aquilo que a gente mais considera importante. Então, se eu considero importante ter letra bonita, eu vou cobrar muito dos meus alunos ter letra bonita. E aí tem um determinado momento que eu preciso pensar, a letra bonita é realmente a coisa mais importante que eu preciso cobrar dos meus alunos, pensando que hoje a gente tem computador, tem um monte de outros elementos. E se eu for capaz de pensar isso, definir, redefinir ou rever aquilo que eu considero que é mais importante e ver as tecnologias como um elemento importante, eu vou conseguir integrar isso mais à minha prática. Gostou da entrevista? Amanhã tem mais. 3 inéditas, uma em cada bloco, com outros olhares sobre tecnologias e currículos. Não perca, hein? O nosso encontro está marcado. É amanhã no 4º programa da série Tecnologias e Currículos, a serviço de quem? Então, a gente se vê amanhã aqui na TV Escola. O canal da educação. Tchau. Tchau.